Daí, bora lá para um Remember, vamos dar uma relembrada. Quais foram os principais assuntos, quais foram os principais tópicos, né? Quase que não saiu tópicos aqui, né? Deu uma engasgada. Quais foram os principais tópicos que foram abordados ao longo da nossa aula, ao longo do nosso encontro? Bora lá, vem comigo. Olha só, nós começamos falando ali do planejamento, programação e controle da produção, né? Então, nós temos aí, ó, a importância, quais são os objetivos do PPCP? Né? Por que eu faço esse planejamento? Qual é a lógica? Exatamente para buscar lá uma melhor alocação dos meus recursos, para compreender quais são as estratégias, quais são as táticas que eu preciso utilizar para um efetivo atendimento da minha demanda, me possibilita a redução de custo, o aumento da minha eficiência operacional, identificação de gargalos. Ó, aqui eu vou precisar fazer hora extra, mas espera aí, essa máquina nesse dia ela está ociosa, pode ver que ela não tem produção alocada. Opa, então eu vou distribuir a produção. Eu não preciso pagar hora extra, né? E aí a hierarquia do planejamento, programação e controle da produção. Eu tenho o plano de produção determinado ainda no nível estratégico, ou seja, voltado lá para o longo prazo. Num segundo momento, eu tenho o planejamento mestre de produção, né? Então agora eu tenho como missão desagregar aquela demanda agregada aqui no longo prazo, considerando os percentuais de venda ou os percentuais de abrangência dentro de uma matriz, e aí eu desagrego aqui para o médio prazo, para que seja possível, então, eu começar a programação da produção. E no curto prazo, eu tenho, então, o plano mestre de produção. Aqui eu já estou falando de programação da produção, né? Voltado aí para dias, para semanas, dependendo da particularidade, dependendo a especificidade aí do produto. Ok? Dentro do contexto da produção, nós falamos ainda sobre o sequenciamento da produção. O que é sequenciar? Nada mais é do que dar uma ordem lógica, né? Então, pensa num casamento. O casamento não tem os padrinhos, né? Começa dos padrinhos mais bonitos para os padrinhos mais feios, né? Normalmente você vê isso assim, né? Vai entrando os mais bonitinhos, a pessoa se empolga, porque se entra os mais feios primeiro, ela já desanima ali. Você acha que a pessoa está chorando de emoção, ela está chorando de medo, né? Então o sequenciamento fala, olha, entra um padrinho do noivo, entra um padrinho da noiva, entra esse casal, né? Então isso é sequenciar, entra essa ordem de produção. Quais os critérios para se sequenciar ordens de produção? É a empresa que escolhe, né? Olha, o primeiro pedido entra primeiro na produção. Às vezes, eu tenho aquele pedido, ele até chegou primeiro, mas a matéria-prima dele não chegou. Ah, então não pode entrar o segundo? Não tem lógica, né? Então, nós vamos sequenciar a partir do segundo pedido, aguardando a matéria-prima do primeiro chegar. Então, esses são os critérios. E além do planejamento, da programação, né, do sequenciamento, nós temos ainda o controle de produção. Lembrando que esse controle, impreterivelmente, ele tem que ocorrer também ao longo do processo. Não é chegar lá no final e falar, ixi, deu ruim, danou, pronto, temos um problema, né? Inclusive, essa é uma colaboração do sistema Toyota de produção. Os carros estavam lá em linha, deu problema no botão do rádio, parava a produção. Vamos descobrir o problema, por que está dando problema. Ele não pode continuar, porque esse problema, e dentro de empresas, tem algo que funciona, é a lei do efeito dominó, do efeito cascata. Às vezes o problema começa desse tamaninho, dali no final da produção ele está desse tamanho assim, ó. É bem mais difícil corrigir, é bem mais difícil tratar, ok? É por isso que em algumas situações, eu sei que dói no coração de alguém, né, de algumas pessoas. O que eu falo é o seguinte, deixou o controle para fazer lá no final, você pode não fazer controle, sim, autópsia, ok? Beleza? Então, algumas ferramentas de controle, né? Nós temos ferramenta de controle de tempo, por exemplo, como é o gráfico de Gantt. O gráfico de Gantt, ele demonstra ali a sequência, o cronograma, quem é o responsável, né? Uma outra ferramenta, o próprio diagrama de Ishikawa, que é aquela espinha de peixe, né? Olha, a nossa produtividade ela está muito baixa, ela está muito ruim. A culpa é do seu João que não está produzindo. E nós vamos descobrir você não está produzindo? Ah, eu consigo produzir 2 horas, mas vou te falar, hein?
mas é o tal do morcego mesmo, né? É o colaborador drone, né? Só vive voando. E você vai descobrir, a máquina não tem manutenção, a matéria-prima não chegou, a matéria-prima é de péssima qualidade para a máquina o tempo inteiro, dá perda o tempo todo, é por isso que caiu a produtividade. Essa é são situações que podem ser identificadas por meio do diagrama de Ishikawa. Eu tenho ali as causas finais, mas eu tenho também as causas iniciais. É a mesma coisa, eu vou ao médico com uma febre, ele me dá lá um antipirético, um antitérmico, eu vou para casa, tomo um banho frio, pronto. Tá, mas o que estava gerando essa febre? Eu preciso identificar para tratar também a causa raiz, ok? Dando continuidade, nós falamos aqui sobre a determinação das necessidades líquidas. Determinar as necessidades líquidas nada mais é do que mensurar o que efetivamente eu devo produzir. Eu tenho que produzir 2.000 unidades. Eu vou lá e produzo. Mas eu já tinha 1.000 em estoque. Então, minha necessidade líquida, se não for um produto perecível, é claro, né? A minha necessidade líquida não era de 2.000. A minha necessidade líquida era de 1.000. Aí eu preciso produzir 2.000. Só que a empresa, ela trabalha no sistema de outsourcing e ela faz a desverticalização ou descentralização de parte da sua produção. E então, ela tinha 1.000 para receber, tinha 1.500 que estava terceirizado, estava lá no meu terceiro. Então, eu não tinha que produzir 2.000, eu tinha que produzir 500 unidades. Essa produção exacerbada, ela só contribui para o maior consumo de matéria-prima, desperdício, alocação de mão de obra, né, de forma incorreta, superdimensionamento do estoque ou do estoque de produtos em processo ou do estoque de produtos acabados, né? Então, isso aí gera uma série de contratempos. E para isso nós utilizamos de duas ferramentas, que é o MRP1, que faz o planejamento das necessidades de materiais, só que ele fica relegado aos materiais. Ele responde, olha, o que vai ser produzido, quanto vai ser produzido e quando vai ser produzido. Entretanto, num processo produtivo, e agora você sabe bem disso, nós não temos apenas esses três fatores. Eu tenho também que saber como será produzido. E aí entra disponibilidade de equipamentos, de maquinários, de ferramenta, de mão de obra. Então, evolução do MRP1, aparece o MRP2, e agora ele faz o planejamento também dos materiais, né? Ele não deixa essa função de lado, entretanto, ele contribui para o planejamento das necessidades agora da manufatura como um todo, fazendo essa relação necessidade e disponibilidade. E ao final nós falamos aí dos gastos organizacionais, mais especificamente nos custos de produção. Então é importante eu entender que na empresa não tem só custo. Eu preciso, muitas situações, eu preciso tratar os meus custos. E você vai descobrir o administrativo que está superdimensionado. Então não era custo, era despesa. Até mesmo para que nós possamos focar os esforços, né, para que nós possamos direcionar as nossas estratégias para o momento correto, para o fato gerador correto, ok? Então, esses foram aí os assuntos. E para que nós possamos colocar em prática algumas dessas teorias, é hora de praticar. Acompanhe comigo, bora lá. Olha só. Aqui no Hora de Praticar, eu trouxe para você o exemplo de uma empresa que fabrica baterias. O superintendente dessa empresa solicitou ao gerente financeiro quais seriam os custos diretos de produção dos seus produtos. Essa empresa, ela fabrica 3 modelos. Ela fabrica baterias de 15 amperes, bateria de 30 amperes e baterias de 50 amperes. As informações necessárias para chegar aos custos diretos de cada modelo foram disponibilizadas conforme apresentadas a seguir. Bora lá. Então eu tenho aqui, ó, o valor consumido em termos de matéria-prima, eu tenho o valor consumido em termos de mão de obra direta e eu tenho também um valor que se refere à mão de obra indireta, só que me foram relacionados aqui outros custos de produção, que totalizam aqui 39.000. Então, o que acontece se eu não souber separar? Digamos que lá no planejamento, lá no planejamento estratégico, os custos diretos de fabricação era para ser lá por unidade de R$10. Eu considero
todos esses custos e falo para ele, olha, a bateria aqui de 15 amperes, vamos trazer que isso aqui é para de 15 amperes, ela está me custando, perdão da expressão aqui, eu acabei passando, R$ 25. Ele fala, o quê? Não, era para ser 10, por que 25? Vamos descontinuar esse produto do nosso mix, porque ele está dando muito prejuízo. Na verdade, ele estava dando lucro. O que aconteceu? Os custos foram determinados de forma errada. O que eu tenho aqui nessa totalidade? Eu tenho custo direto, olha aqui, ó, matéria-prima. Eu tenho mão de obra direta. Esses valores eu posso considerar? Sim. Se ele me pediu apenas os custos diretos, quais valores aqui devem ser desconsiderados? A mão de obra indireta e os demais custos de produção. Ok? Então, olha como que isso daqui fica. Qual é o meu custo direto da bateria de 15 amperes? 48 mil. Qual é o meu custo direto da de 30 amperes? 57 mil. Da de 50 amperes? 37 mil. Por quê? Eu estou relacionando aqui apenas a matéria-prima e a mão de obra. Professor, os outros custos, eles não vão ser mensurados aí? Sim, no final, para fins do processo de precificação, aí eu considero custo direto e custo indireto. E aí eu tenho, a partir dessa somatória, o meu custo total de produção. Só o custo de produção, ok? E então eles serão sim e devem ser considerados. Nesse momento, para fins de controle, foram pedidos apenas os diretos. Se eu trago para esse valor os indiretos, eu estou distorcendo, eu estou maquiando os meus custos de produção, no caso aqui os diretos. Por isso que é tão importante nós entendermos essas terminologias aplicadas aos custos. O que realmente, imagine que ali, por um lapso, por um engano, foi relacionado o salário da secretária. Foi relacionado o salário do meu vendedor. Você vai bater o olho e falar, não, peraí, isso daqui não é um custo direto. Isso aqui sequer é um custo, isso aqui tem que estar isolado, né? Não, o produto ele não está tendo prejuízo, ele tem o seu custo distorcido. E então isso permite, esse fatiamento, esse entendimento sobre essas terminologias, permite uma análise mais criteriosa, mais acurada daquilo que realmente está acontecendo, consequentemente uma melhor tomada de decisão.